se de repente tudo aquilo que você considerasse belo, tudo que achasse bonito, na verdade não passasse de uma farsa? Você acreditou numa mentira. Eu acho que tá muito claro que a gente não suporta mais o clean. Na arquitetura, a gente não quer mais saber do minimalismo, frio, branco e sem graça. Nas artes, a gente se cansou das formas geométricas impessoais e puristas. Até na moda, cadê as clean girls do TikTok? Cadê os cabelos lambidos pra trás, a maquiagem super leve, as roupas claras? Agora a gente vê muito mais meninas com maquiagens mais fortes, com acessórios gigantescos, com vários chaveiros na bolsa, sobreposição de peças. Por que será que isso tá acontecendo? Claro que boa parte disso é basicamente cultura cíclica, né? Toda vez que a gente tem uma tendência com muita força, vem logo em seguida outra em contraponto, né? De igual intensidade e de diferente direção. Porém, eu acredito que isso tem uma raiz um pouco mais profunda e vem do fato de que talvez a gente tenha percebido que tudo é uma mentira. Our education is guided by some severe, earnest aesthetic elements, which suddenly turn out not to be true. E que mentira é essa? Muito do que a gente tem como belo, como ideal de perfeição humana, vem da Grécia Antiga. E quando a gente pensa em Grécia Antiga, pensamos em branco, em mármore, em pureza, em polimento. Mas e se a gente descobrisse, mais de 2000 anos depois, que é tudo uma farsa? E que não só isso, mas essa ideia foi manipulada propositalmente ao longo do tempo e em vários momentos da história. Tudo começa mais ou menos no Renascimento, né, no século XV. Muito da antiguidade clássica foi trazida de volta como um ideal de beleza da época. E como já tinham se passado vários séculos desde a antiguidade clássica, de fato, as estátuas de mármore, elas já tinham perdido sua cor. Inclusive, fato importante, fatos interessantes. É importante dizer que na Grécia, a maioria das estátuas, elas não eram de mármore, elas eram de bronze, na verdade. Só que, muitas vezes, o bronze, ele era utilizado para fazer outros materiais, porque é um material que você pode derreter e fazer outra coisa. Então, muitas não sobreviveram para contar a história, mas o que a gente tem de resquício são, na verdade, réplicas romanas feitas de mármore de estátuas que, originalmente, gregas, eram de bronze. Enfim, momento curiosidade. Mas voltando aqui à história, os renascentistas, eles utilizavam dessa estética grega, que eles acreditavam que era essa pureza, esse minimalismo, essa questão mais clean, como um ideal e para exaltar o ser humano, exaltar toda aquela questão do antropocentrismo, né, que a gente já sabe. Mas tem um adendo aí. Por que eu digo que a história foi muitas vezes manipulada? Porque já nessa época a gente tem a possibilidade de ter rolado uma manipulaçãozinha, porque já existiam vestígios de que as estátuas gregas eram originalmente coloridas. Nos escritos de Platão tinha menção sobre pintar as estátuas, né? Falava que os olhos das esculturas mereciam as mais belas cores, enfim. Mas o ponto é que talvez essa informação tenha sido ignorada pelos renascentistas, porque eles precisavam de um ideal que fosse contrário à arte sacra. E na época, a arte sacra era extremamente colorida, os vitrais coloridos, as estátuas cheias de cor, enfim. E eles precisavam de um contraponto. Então, esse ideal das proporções, do branco, do absolutamente perfeito, ele casou muito bem com essa ideia que eles já queriam implementar. Então, era conveniente, digamos. E essa ideia, ela foi perdurada ao longo do tempo. E só em 1760, com a descoberta da Ártemis de Pompeia, era uma estátua grega que foi conservada pela lava do vulcão, que se descobriu claros vestígios de cor. E essa pigmentação, inclusive, foi reconhecida por um dos pais da história da arte clássica, né, que é o Johann Winckelmann. Eu vou deixar o nome dele aqui, porque eu não sei exatamente se eu tô pronunciando certo. Foi reconhecido por ele, porém dizem que no começo ele se recusou a dizer que era grega, tá? Falou que era etrusca, falou que era de um povo ali, um povo aqui, não queria falar que era grega, mas no final ele teve que dar o braço a torcer, porque até mesmo em afrescos descobertos em Pompeia mostravam esculturas sendo feitas com cor. E daí já atualmente, né, mais recente, a gente tem pesquisadores, arqueólogos que fazem essa investigação dos pigmentos das estátuas antigas. Então, a gente tem mais do que certo de que as estátuas gregas, elas eram na verdade coloridas. Inclusive, um casal muito importante para essa pesquisa é o
casal de arqueólogos, né? O Vinzenz e a Ulrike Brinkmann, que inclusive fez mais de 60 réplicas com as cores originais das estátuas gregas. Eles fizeram a representação com muita pesquisa, né? Do que seriam essas estátuas originalmente, e o resultado é algo completamente diferente do que a gente tem gravado no nosso imaginário. Essa coisa historicamente construída, ela vai contrária a tudo que de fato existiu na época. We thought white marble should not be touched at all. So it took us some time to understand the complete surface of the statue is an area on which paint and decoration and even narrative elements can take place. Por que eu acho que a gente está sendo afetado por isso agora, sendo que a descoberta disso data lá de 1760? Porque essa constatação do Winkelmann na época, que era o pai da história da arte clássica, só foi publicada a conclusão dele de que Artemis de Pompeia era sim grega e tinha sim uso de cor em 2008. É muito recente a divulgação que a gente tem desse fato histórico. Claro que isso tem muitos motivos, né? É muito difícil para a Europa e o Ocidente desconstruir essa ideia que foi montada ao longo do tempo, que foi divulgada ao longo do tempo, de que a Europa ela era superior artisticamente, esteticamente, devido a essa questão da elegância e sofisticação que era atribuída à Grécia Antiga. Tanto é que ao longo do tempo, na história, a produção europeia ela foi muito pautada em julgar o uso de cor. Então essa ideia de que povos primitivos e selvagens se afeiçoam à cor, enquanto homens elegantes e sofisticados evitam as cores e usam coisas neutras, até mesmo na arquitetura, o modernismo foi muito pautado em cima disso. Na faculdade de arquitetura, a gente muito ouve falar sobre ornamento e crime, né, na época do modernismo. Então, Adolf Loos, que era um grande arquiteto e teórico dessa época, ele dizia que o ornamento ele era uma coisa degenerativa da sociedade, que não poderia existir, comparava a ornamentação a crime, não só o uso de cor, né, mas também essa estética barroca, enfim. E até hoje em dia, isso permeia, né, nossa arte, nossa arquitetura e tudo mais. Até porque a gente não usa mais arabescos, nem ornamentos, muito disso foi se perdendo, principalmente também por conta de uma produção mais massificada, que é mais fácil produzir coisas que possuem menos esse trabalho manual. Então, de fato, só muito recentemente que a gente tem realmente a confirmação, né, e a divulgação desse fato histórico que talvez mude a nossa percepção daquilo que é belo. E é interessante trazer isso à tona também, porque muitas vezes nós que criamos coisas, né, que somos indivíduos criativos, a gente segue tendências ao invés de seguir o nosso instinto e não dá a nossa produção artística o seu potencial máximo por não adicionar aquilo que a gente considera na época brega ou vulgar, mas tanto na moda quanto na arquitetura, nas artes visuais, no audiovisual, em tudo que você for fazer, aquilo que é convenção social pode facilmente mudar, e daí de repente você deixou de explorar uma possibilidade por acreditar que aquilo foge do ideal da época. Inclusive fazendo aqui um recorte de moda, né, que não é muito a minha área, eu não sou uma grande entendedora da moda. Esse ano a gente teve o desfile da Schiaparelli. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eles foram contrário ao movimento minimalista, né, de alfaiataria e tal, e trouxeram uma referência muito mais barroca, muito mais ornamentada, extravagante. E eu li uma matéria que falava sobre o diretor criativo da marca, né, que é o Daniel Roseberry, e como ele defendeu essa coleção dizendo que ele tá cansado o moderno ser atrelado ao minimalismo, né? Por que o moderno não pode ser extravagante, barroco, trabalhado? Uma frase também que eu achei muito interessante que ele disse foi: eu quis criar algo que fosse novo porque é antigo. É justamente rebuscar essas referências, quebrar esse paradigma de que a ornamentação é crime, né? Que por mais que seja uma coisa que a gente não efetivamente afirma, ela vem sido construída no nosso imaginário. E na arquitetura também eu vejo essa volta ao maximalismo. Não só isso, mas também a busca de outras referências, como farmhouses, como o estilo escandinavo, estilos assim que a gente não via tanto antigamente, porque muito se falava no estilo moderno, mármore polido, ou estilo industrial, ou brutalista, tudo muito formas retas, austero, impessoal. Nas artes visuais também eu tenho observado que isso tem sido quebrado, porque recentemente, nas últimas feiras de arte que eu fui, e uma coisa bem legal, a percepção que eu tenho muito e eu sempre falo, é que diferente dos museus de arte que nos ajudam a entender como que a história funcionava no passado, as feiras e exposições itinerantes, enfim, exposições atuais, elas nos ajudam a entender como a arte está funcionando
funcionando agora. Indo nessas feiras, eu percebo que pouco se observa de arte que seja imparcial, aquela arte impessoal, que é mais sobre formas geométricas e é mais a forma pela forma, né? Atualmente, eu sinto que os artistas buscam cada vez mais demonstrar a sua personalidade. A gente tá com essa carência de objetos artísticos que tenham uma pessoalidade, que tenham uma personalidade. E isso leva automaticamente ao uso variado de formas, de cores, de coisas mais orgânicas e até às vezes que vão pro surrealismo. Enfim, essas referências que são mais trabalhadas, né? Que são diferentes, por exemplo, do construtivismo russo, que por muito tempo foi muito forte. Questões geométricas e mais puristas, elas vêm sendo desconstruídas nesse meio tempo. Então, no geral, eu acredito que a gente, como indivíduo criativo, deva usar isso como uma lição para não seguir tendências e seguir mais a nossa intuição. Então, também é sobre a gente arriscar e fugir do óbvio. Eu acho importante falar sobre isso. So, what you can learn from it, never believe into your good taste. Mas eu quero saber também o que você acha disso. Se você também acredita que essa construção do belo tem sido alterada nos últimos anos, ou se você acredita que não, que daqui a pouco a gente volta a falar de minimalismo novamente. Lembrando que quando eu falo de minimalismo, eu não tô falando do estilo de vida, que questiona hábitos de consumo, nem nada do tipo. Eu estou falando mais da questão estética mesmo, que a gente observa, tá? O minimalismo como estética. É isso, se você chegou até aqui, se inscreve no canal e me acompanha, porque eu falo muito sobre criatividade, arte, inspiração, esse tipo de reflexão, enfim, tudo que eu gosto de falar e eu imagino que alguém goste de ouvir. E se você quiser também me siga nas redes sociais, aqui tá meu Instagram e meu TikTok. E é isso, te vejo numa próxima. Tchau!